Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um podcast Neotrabalhismo da TV ANN, Agência Nacional de Notícias. Os convidados de hoje é a doutora Bárbara Eels, que é o nome em inglês, eu acho que eu acertei a pronúncia, e o doutor Luiz Fernando Costa. Para quem não sabe, a doutora Bárbara é advogada, ela é membro da Diretoria de Igualdade Racial da OAB Rio, ela é membro da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB Rio, ela é ex-conselheira do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Rio de Janeiro, ela é idealizadora e ex-presidente da Amazoeste. Por fim, ela é assessora da vice-presidente da OAB Rio de Janeiro. O outro convidado é o doutor Luiz Fernando Costa, advogado especializado em direito criminal, criminalista há vários anos, membro da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB do Rio de Janeiro e vice-presidente do Conselho Deliberativo do Olaria Atlético Clube. Vamos começar sempre com as damas. Doutora Bárbara Eels, que eu acho que eu acertei a pronúncia. O que te fez se tornar advogada, tendo em vista que até o século XX a advocacia era uma profissão altamente masculina? Em primeiro lugar, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui com você nesse programa maravilhoso. Boa tarde, Luiz Fernando. Boa tarde. Então, meu querido, nessa época eu tinha 17 anos. Então eu não tinha noção alguma do machismo, do patriarcado, né? E o que me levou a estudar direito, a procurar me formar como advogada, foram algumas injustiças que eu passei perante a sociedade. E isso me despertou para buscar por justiça, entendeu? Então foi basicamente isso. E aí, claro, no decorrer da faculdade, você vai se identificando cada vez mais e realmente eu acertei na escolha que eu fiz para minha vida profissional, porque eu amo direito. Muito bom. Eu faço a mesma pergunta para o doutor Luiz Fernando Costa. O que lhe motivou a ser advogado? Bom, primeiramente, boa tarde, bom dia e boa noite, né? E quero agradecer o convite, dizer que estou muito honrado de estar aqui com vocês, a doutora Bárbara, o meu amigo que está ali nas carrapetas ali, meu amigo querido François. Eu venho de uma família que, bom, a minha família é constituída, eu e minha mãe só, né? Sempre morei dentro da escola e eu sempre tive envolvido com a periferia. E eu via muitas injustiças, via muita discriminação e eu me identifiquei com a carreira de advogado. E tive a sorte de estagiar no escritório de advocacia, que era predominantemente área penal. E ali eu já tinha matéria-prima, que eu vivia na comunidade, né? O que não faltava era matéria-prima. Bom, como eu estava dizendo, né? Então isso aí foi tipo uma vocação, que eu desde novo eu convivia com muitas coisas, preconceito, injustiça. Eu fui criado dentro de uma escola. A minha mãe era merendeira da escola, a gente morava dentro da escola, só conhecia a minha mãe, né, que ela veio criada do orfanato, e ela só a mim, né? Aí a gente, por morar dentro da escola, graças a Deus eu tive muita ajuda. A minha mãe era uma pessoa muito querida, e eu tive apoio das professoras, das diretoras, e eu sempre gostei de ler, de estudar, e consegui... com a ajuda desde lá, terminar meus estudos. Eu sempre estudei em escola pública, né? E nunca repeti de ano, então era observado. Como era só eu e ela, eu tive o apoio de todos. Eu tenho que agradecer muito. Uma escolinha pequena chamada Las Neto dos Reis, 5 salas, talvez a menor escola municipal que tem aí pela região, mas que tem um grande simbolismo ali. Ali foi meu começo, foi minha formação. E eu queria fazer direito, né? Porque eu sempre acompanhei, eu gostava de ler, acompanhava esses livros policiais, o noticiário criminal todo, a Patrulha da Cidade, que é a mesma idade que eu, e aquilo ali me empolgava. E fiz o vestibular, na minha época era o Sesgran Rio, e que era muito difícil, eram 120 mil alunos, e faziam esse concurso público, né? Esse vestibular, que era famoso na época, e era muito difícil de entrar. E a gente nem acreditava, achava pela minha
origem, né, que naquela época só rico fazia faculdade. E fiz o primeiro vestibular, estava até muito preparado, e acabei não passando. E fiz até mais pontos, mas não fiquei no mínimo, numa matéria lá que eu não alcancei a pontuação mínima. E eu falava, olha, a senhora está vendo que isso não é pra gente, né? Está vendo que eu fiz 4.000, o outro fez 3.800 e entrou, mas não foi isso. Ele fez a média em todas, né? Na época. E eu estudava muito e aí desisti. Falei assim, eu não vou fazer isso, não é pra gente, não é pra pobre. E teve um segundo vestibular que ela me inscreveu. Ela me inscreveu e me colocou no curso de Direito. O primeiro eu até tentei Sociologia, que disseram que era mais fácil, pra gente, que a dificuldade para entrar na faculdade era imensa. E eu vou tentar que ninguém quer, até porque eu me identificava um pouco. E na segunda, como ela via que eu gostava de Direito, ela me inscreveu. Ela foi lá, fez minha inscrição, fez tudo, e eu não acreditava. E eu lembro que ela me levantava para fazer a prova, me jogava embaixo do chuveiro. Eu já estava trabalhando no meu primeiro emprego, e eu chegava de madrugada, ela me botava embaixo do chuveiro, e eu chamava, xingando, reclamando, ia lá, fiz a prova, chegava lá, ficava uma hora me recuperando, e daqui a pouco eu ia acabar, eu começava a fazer a prova, e para minha surpresa eu passei, né? E na escola que eu morei, arranjaram emprego, meu primeiro emprego, você vê, era eu e minha mãe merendeira, só deixou eu trabalhar depois do primeiro vestibular, em que ela queria que eu me dedicasse aos estudos, né? Estudei na Lar Neto, meu primário, fiz a Chile, lá, que era a admissão, que hoje não existe mais, né? Depois fui para o Gomes Freire de Andrade, que foi um grande colégio, que para mim foi um dos melhores na minha época, e passei para Santa Úrsula. Passei, mas não levei, né? Porque não tinha como pagar. E nisso eu estava trabalhando lá no centro da cidade, São José 90, era Ipiranga, da Companhia Ipiranga, uma das empresas lá. E a professora lá da escola, de subdiretora, foi lá me buscar, que eu tinha passado, eu não fui nem ver. Aquele tempo era o Jornal dos Esportes, aí pegou e me levou na Santa Úrsula. Eu falei, mas não tem como pagar a matrícula. Não tem como, eu ganhava, era office boy, meu primeiro emprego, e era meio de mês, e a matrícula da Santa Úrsula era muito cara e tinha até 5 horas, né? Chegou lá 5 horas com o fusquinha dela, a saudosa Sônia Maria Diniz Vampa, morreu nova, subdiretora, que eu devo muito a ela, a escola toda. E ela me levou lá para fazer a matrícula, e a professora, a diretora, o pessoal da escola fizeram a vaquinha. E me levou lá, me matriculou, isso aqui. E quando eu volto, né, que vou para onde eu morava dentro da escola, né, volto lá, tinha um salgadinho, tinha as mães, os professores, todo mundo esperando, e recebi uma homenagem lá, porque eu fui o único, né, o filho da diretora não tinha passado, o filho da professora não tinha passado, e eu tinha passado para Santa Úrsula. E lá, na época, estava montando um curso de excelência de referência, né, porque lá na época era engenharia, mas estavam montando um curso de direito de referência, foi uma faculdade muito boa, e eu tomei gosto, né, pela área criminal, e como tinha aquela fase do prática forense, eu trabalhava, não tinha como me dedicar ao fórum toda hora, acompanhar as audiências. Tinha um projeto que foi feito na Ilha Grande, então que a gente prestava serviço, estágio pelo antigo DESIP, pela Defensoria Pública, e a gente ia à Ilha Grande assistir os presos. Aquilo foi um dos melhores períodos da minha vida. Eu conheci a Ilha Grande, e na minha sala era o sobrinho do ministro da Saúde, acho que era Valverde, tinha uma opção de gente bacana lá, tinha da família Guine, né? E lá, como eu não podia, que eu tinha conseguido depois com a assistência social, 30% de bolsa, eu não podia ficar reprovado. E quando chegava a nota lá, que lia as notas, eu estava lá no fundão, né, que é aquela turma dos sacrificados da minha, da Baixada, e a minha nota batia perto com a deles lá, começou a chamar a atenção, né? E eu, graças a Deus, me abraçaram, sempre foi assim, me abraçaram, sempre tive sorte nesse ponto. E eu fui fazer um estágio na Ilha Grande, depois eu consegui o estágio no escritório de advocacia criminal, e daí para frente, estou há 39 anos, vou fazer. Direto. Tirei um mês de férias ano passado, tomei gosto,
agora eu quero tirar umas férias, estou querendo aposentar e estou aí, já advoguei por Associação de Cabo Soldado, advogo Complexo da Alemão, advogo Complexo da Penha, sou diretor jurídico da FAFRI, representei lá no G20, e onde me chamam eu vou. Maravilha. Agora, voltando para a doutora Bárbara, a doutora foi conselheira do Conselho Estadual de Direitos da Mulher do Rio de Janeiro durante um bom tempo. A pergunta que eu te faço é, a situação da mulher como cidadã, como pessoa dotada de direitos, melhorou, piorou ou está a mesma coisa do século XX para o século XXI? Não, nós tivemos avanço. Eu só quero fazer um adendo, que eu também fui conselheira do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, do CODIM Rio. A situação das mulheres não, teve um avanço, né? Nós tivemos muitas conquistas. O problema maior é com relação à violência, né? A violência que a mulher sofre de gênero, isso é que a gente precisa realmente ter um trabalho mais... A gente está tendo mais trabalho, né, para erradicar isso, né? A partir do momento que a mulher ela é empoderada para poder pedir socorro, isso está gerando uma revolta maior do homem, né? E eu entendo que o trabalho também tem que ser direcionado para o homem, tá? A nível de consciência, não é trabalho direcionado para o homem para passar a mão, né, na cabeça do homem, não. Aquele homem que pratica o crime, ele tem que responder. Mas, no momento que a gente tem como se trabalhar a consciência daquele homem para que ele não venha cometer o crime, eu entendo que é válido dentro do contexto de solução contra a violência contra a mulher. Então, a solução que a doutora propõe são duas: repressão para quem cometeu crime e prevenção para que não se cometam crimes. Exatamente. E aí eu suscito que aí as feministas, a maioria tem a resistência, porque aí vem numa reprodução de fala a aplicação da justiça restaurativa. E aí vem uma reprodução de fala dizendo que isso é revitimização da mulher, confundindo com a constelação sistêmica, que são diferentes, são coisas diferentes, entendeu? O sistema de trabalho é diferente. Mas é uma situação que está caminhando, tem um trabalho de doutorado com análise de estatística, isso no Rio Grande do Sul, que foi feito. Estatisticamente, teve uma redução, sim, da violência, através da conscientização do homem, ele se colocando num lugar de responsável também pela solução. Então, reduziu e não houve mais a violência. Então, eu entendo que é um caminho produtivo e efetivo para o fim da violência. Perfeito. Doutor Luiz Fernando, o senhor aqui falou que já está há mais de 30 anos ininterruptos na advocacia criminalística. Vou fazer 39. Quase 40. E tu sabe que nos últimos anos a internet desenvolveu, a tecnologia entrou no ramo do direito, tudo foi modernizado, tudo foi transformado em sistema, não se tem mais processo físico, tudo é formatizado. A pergunta que eu te faço é, a advocacia criminalista, ela melhorou com o avanço tecnológico ou nada avançou, piorou? Qual é a tua leitura disso? Eu tenho uma opinião que, assim, eu sou da antiga, eu sou meio dinossauro, eu gosto de papel. Então, eu acho que a advocacia era muito melhor quando você era presencial. Isso aí eu vou ser criticado porque a gente não pode ser contra o progresso. Então, eu acho que seria a advocacia uma área humana e que você não deveria ser só... Eu sou da época do papel, minha escola era dos meus arquivos mesmo, nas minhas petições, mesmo quando eu perdia, que o ex-adverso ele tinha uma petição bonita, um argumento que ali ele não venceu, mas que servia
para outras expedições, eu fazia a minha cola ali, eu fazia meu próprio arquivo. Hoje eu tenho meu arquivo de papel embolorado lá. Então, não sou contra a tecnologia, mas eu acho que nivelou, porque você tem tudo. Você pergunta para o computador, ele corrige, ele responde, ele só não te dá o calor, a percepção do fato. Eu sou uma pessoa não muito apta para falar sobre tecnologia. Por isso eu estou até criando um método, né, que é a teoria da involução compensatória. A teoria da involução compensatória é a gente voltar às origens. Eu sou a favor da AI, a Artificial Inteligência Humana, né? AIH. Não essa IA, né? Inteligência Artificial que você não sabe se você está falando com a pessoa, com um robô, e que hoje em dia é o que domina. Eu sou totalmente perdido na tecnologia, eu quero voltar para o mato, eu quero voltar para escrever à mão, e estou criando lá essa teoria da involução compensatória. Assim, eu estou levando os netos para aprender a jogar bola de gude, soltar pipa, soltar um peão, e a gente participar mais da vida, porque eles estão muito dentro da caixinha. Meu neto sendo alfabetizado pela Deolane, pelo Pose, nada contra, eu gosto também, e a gente tem que acompanhar a tecnologia, mas eu sou muito mais a favor daquela disputa acirrada em que a gente gastava conhecimento. Hoje não, hoje você vai lá, abre tudo, você tem, até corrige. Hoje você chega em casa, ele bate palma, manda Alex acender a luz, o cara não levanta nem para um interruptor. Pô. Então eu estou com a teoria da involução compensatória. Vou voltar para minhas origens, vou botar eles para almoçar o domingo a família reunida, que ela é cada um com seu celular, é um monte de jogo, um monte de violência, estão virando robôs, e eu sei que eu sou o antiquado, que a gente tem que acompanhar o progresso. Mas na minha concepção, que eu já estou me aposentando, já estou com a idade, eu quero curtir sem essa prisão. E uma coisa que eu vejo, que até na política, que você vê muita gente que é doutorada, qualificada, que hoje só repete bobagem, ideologicamente, eu brigo com os humildes, porque eu sou dali, e eu acho que eu brigo, a gente tem essa discussão política até para orientar. Mais gente qualificada, que eu vejo, estou em grupo de vários advogados, eu tenho 100 grupos aí, e eu acho que essa gente qualificada, ela tinha obrigação de ter a percepção de quando a coisa é absurda. Você tem o senso comum, você tem a percepção que aquilo ali é um absurdo, que aquilo é uma montagem, é uma mentira, e essa gente repete, e a gente fica preso nesse mundo artificial, entendeu? Então, esse pessoal, acho que alguns não querem ver, outros são maldosos, realmente, que eles têm qualificação para distinguir o que é mentira, o que não é, o que é fake news, o que não é, e eles continuam repassando. Então, eu quero o meu mundo real, voltar para o meu mundo real, onde eu era feliz, onde eu não tinha nada, mas era mais feliz do que agora, porque eu não tinha nada também, andava na rua lá, não tinha medo de ser roubado toda hora, eu curtia a minha praia de Ramos, ia a pé, não tinha nada. Hoje eu tenho tudo, graças a Deus, e a gente é menos feliz. Perfeito. Doutora Bárbara, no seu currículo, que é enorme, se percebe que tu também pertence, até membro da diretoria de igualdade racial da OAB Rio de Janeiro. Sim. Então, dentro dessa diretoria, se discute questões relacionadas a muitas coisas, principalmente a questão do racismo no país. A pergunta é, o Brasil conseguiu superar o racismo, está tratando ou nada avançou? O Brasil não superou o racismo. Nós sofremos, né, o racismo ainda hoje. Todo negro, preto, passa por situações racistas, né? A diretoria de igualdade racial, para mim, foi um marco, porque até então eu nunca tive consciência, nunca me identifiquei como negra. Então, a partir do momento que eu comecei a atuar na diretoria, que aí a gente vai tomando conhecimento, né, de causa, eu olhei para trás da minha vida, né? E assim, eu sempre fui pé na porta.
conseguir minhas coisas, porque eu sempre fui proativa, não tinha consciência de nada e ia embora, né? Mas eu olhando, depois que a gente começa a estudar, né, tomar conhecimento, eu olhei para trás e verifiquei o quanto de racismo eu sofri, com apelidos, com discriminação, invisibilidade, né, despreterida. Então, e hoje, claro, a gente, continuando com os estudos, a gente vê o racismo sutil, né? Principalmente nos grupos de pessoas mais qualificadas, né? Mais educadas, vamos colocar assim. O racismo é sutil, né? O racismo é na educação. Que aí, se você abrir a boca para questionar, vão dizer que você é barraqueira, né? Que você é mimizenta. Mas é nítido ali, é patente, é um racismo educado, vamos colocar assim, racismo educadinho, né? Mas é crime, né? E aí a gente precisa ter consciência. E aí é realmente cada um se colocando na posição de não também ter atitudes, né, racistas, que às vezes a gente comete, né? E aí tem que fazer uma autoconsciência e também não se calar, né? Perante situações que a gente vê que o racismo está ali acontecendo. Como também, aí vamos fazer o advogado do diabo também, o que eu vejo também, muitos pretos oportunistas, né? No sentido de que se aproveitam do trabalho ideológico para poder tirar proveito, né? E aí depois se vitimiza, né? E eu já percebi algumas situações nesse sentido também. Agora eu vou piorar. Como também a desunião, né? Entre a eles. Desunião entre eles, tá? Agora eu vou piorar essa pergunta. Agora eu vou piorar essa pergunta. A gente está percebendo nos últimos anos a intolerância religiosa contra as religiões de matrizes afro-brasileira. A pergunta que eu te faço esse avanço da intolerância religiosa é para beneficiar outras religiões ou tem um dedinho do racismo nisso aí por ser uma religião afro-brasileira? Olha, no meu entender, na minha humilde opinião, com certeza está vinculado ao racismo, sim, com certeza. E aí eu vou ser até mais polêmica. Eu participei de um evento, né, dentro de uma igreja, que eu escutei a seguinte fala. Uma igreja evangélica? Tá. Que eu escutei a seguinte fala, que são perseguidos também. Sinceramente, quem persegue quem aí, né? Quem são perseguidos são os que cultuam as religiões de matriz africanas. Eu não vejo perseguição contra a igreja evangélica. Eu acho que tem uma mistura aí de ideologia política com religião. Que se há alguma resistência ou algum questionamento é com a ideologia, que acabou se misturando com a religião. Religião evangélica está muito mais direcionada com a ideologia de direita, né? Acabou se misturando. E para piorar a situação, tem um dedinho de racismo. Não tem um dedinho de racismo, não. É racismo também. É racismo, com certeza. Porque é religião matriz africana. Qual é a origem? É preta. É dos pretos, né? E, assim, hoje eu também frequento muito mais a religião evangélica. Hoje eu estou me sentindo bem lá, tá? Só que eu não posso renegar e fingir que nada aconteceu enquanto eu estive frequentando a religião matriz africana. Naquele momento foi muito importante para mim. Tem um significado, eu tenho isso no meu coração também, eu não vou renegar isso nunca. Não vou renegar. Deus não está em todas as coisas. Se hoje a minha consciência é para a religião matriz africana, ok, eu estou nesse meu momento. Mas Deus está ali também.
Deus está ali também. Se hoje eu tenho uma consciência de que para que eu vou procurar um caminho, né? Todos os caminhos levam a Deus. Se eu consigo ter uma conexão direta com Deus, né? Hoje eu estou mais nessa vibe. Mas por causa disso eu vou discriminar aquela pessoa que ainda entende que é assim, todos os caminhos levam a Deus. Não, gente, é o momento dela, é o despertar dela. E a gente tem que respeitar. Porque a própria Bíblia fala para a gente não julgar, não é isso? Sim. E por que a gente vai julgar? Porque a nossa religião é a melhor, porque eu estou no Evangelho, e aí o Evangelho é o melhor, então eu vou julgar, eu vou apontar o dedo para quem tem a outra religião. Não make sense. Perfeito. Doutor Luiz Fernando, durante a fala da doutora Bárbara sobre esse assunto, Vossa Senhoria fisicamente externou atos. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu falei alguma besteira, não, né? Se vai falar de racismo, ele vai deixar o preto ficar calado? O preto velho ainda por cima, está no racismo e na religião. O preto velho. Ele é a sincronia dele. Sabe o que é? Na fala do racismo, assim, o racismo para mim é estrutural. Eu sofri racismo e coisas que eu nem notava na minha época. Eu achava até engraçado, me chamava de negão, não sei o quê. É uma coisa que a gente nem notava, estava tão acostumado. Mas eu acho que evoluiu muito as leis, aí, a conscientização, mas também sou contra o excesso de vitimismo. Eu cito uns exemplos, assim, eu me considero progressista, eu não sou... mas eu tenho coisas que é de mim, da minha criação. Eu não aceito o racismo é mais social, entendeu? Eu, por exemplo, só aceito em todos os meios aí. Eu estou na OAB da Leopoldina, estou aqui na sua OAB, estou na Olaria, na FAFRI, sou lá do Bloco Unidos da Grota, que eu também vou de um ponto ao outro. Então eu fico lisonjeado das pessoas me convidar. Eu não sinto racismo, porque eu cheguei numa posição social, talvez, que não sofra esse racismo. Mas eu não aceito esse vitimismo. Eu não aceito, por exemplo, vou dar um exemplo aí que eu dou, um Vinícius Júnior. É um cara bem sucedido, milionário, está nas páginas do futebol mundial, ele sai com mulheres brancas, louras, pretas, faz tudo. Aí vai um boia fria lá, que junta o dinheirinho lá, vai de geral, não tem dinheiro lá, e não tem dinheiro nem para passagem, chega lá e chama ele de macaco e ele vai chorar. Eu não aceito, entendeu? Ele está numa condição que ele tem que lutar contra isso, mas sem esse vitimismo, sem as lágrimas, porque ele tem tudo na vida. Eu defendo o que não tem defesa. O humilde, o que é humilhado, o operário, a pessoa de normal. Agora, eu sou da época que botaria no campo um Serginho Chulapa, um Júnior Baiano, entendeu? Eles resolviam da maneira deles. Hoje, esses jogadores hoje esses jogadores têm tudo na vida. Tem tudo na vida. E saem com as mulheres que eles querem. Sai, isso aí eu estou dizendo, pela cor, né? Tem do bom e do melhor, tem iate, avião, tem tudo e vai chorar. Você vai lá extravasar. Eu sou do tempo que o Maracanã que você chamava o juiz de viado, ladrão, chamava a moça a levantar de shortinho, a arquibancada cantava, e você se divertia. Então, eu acho que ali é uma manifestação popular, um monte de pé rapado igual a mim na época que estava xingando outro pé rapado. E a gente era uma cartaz, sai dali. Então, tem coisas que eu acho que está exagerado. Tem coisas que você... qualquer coisa você leva para o vitimismo e não tem. O racismo aqui é mais estrutural, é mais até social, condição econômica, entendeu? Que você vê aqui, hoje em dia, nós temos em tudo que é cargo, tem gente, agora tem juíza, desembargadora, tem tudo. Acho que se a gente tinha um problema de educação, de dar oportunidade, de todo mundo ter a mesma condição, e é um meio de combater o racismo. Entendeu? Então, isso é uma das questões que... mas nesse ponto eu ouso discordar. E outra coisa que eu vou lhe dizer também. Esse ponto do feminicídio, da mulher, sim, eu estou vendo hoje, eu acompanho muito o noticiário criminal, e eu não vi o aumento da pena melhorar em nada. Doutor Luiz Fernando, o senhor comentou aí sobre a questão de mulheres assassinadas, feminicídio, desenvolva. Eu acho que a pena aumentou agora, tem um agravamento bastante significativo, mas não travou
o feminicídio. Em vez de frear, não freou. Não freou, de jeito nenhum. É um crime de paixão, né? Aí o que acontece? Não é aqui no Brasil, eles têm, por teoria, a convicção de que agravamento da pena soluciona o problema. Não foi assim com o tráfico, não foi assim com o latrocínio, não está sendo com o feminicídio. Tem que combater lá as bases, estrutura, entendeu? É igual aqui uma falácia que a DPF 635, né? Que eles falam que é a muleta do governo, né? Das forças de segurança, que eles não podem combater o crime porque o STF proibiu deles agirem, de entrarem com helicóptero, de agirem na hora que querem, e é uma falácia. As duas maiores chacinas que teve no Rio de Janeiro foi durante a DPF 635. Foi a 29 mortes no Jacarezinho, 25 no Complexo do Alemão, inclusive com os inocentes que sempre estão no pacote. Então, é a muleta do poder público, é sempre isso. Não, aumenta a pena. É o Supremo que impediu. Não, o Supremo simplesmente estava num período de pandemia, muitas crianças e gente que trabalha estavam em casa e estavam sendo vítimas das operações policiais. Então era planejado, tem que comunicar, né? E eles fingem que não sabem, então eles culpam. E não, as duas maiores chacinas do Rio de Janeiro foi durante a DPF 635. Então a solução aqui é igual o Presídio Federal, que eu vou estar lá amanhã. O Presídio Federal você isolou o que eles chamam de liderança, né? As maiores lideranças do Rio de Janeiro, as maiores lideranças de São Paulo. O crime não diminuiu em nada, só aumenta, piorou, e eles abriram a franquia. Os outros estados têm as duas facções, né? Abriram duas franquias. Quer dizer, eles não consertaram o estado de origem e acabaram com outros estados que não tinham. Então, esse problema de segurança pública, isso aí é uma coisa muito maior. Quando você aprende 5 mil fuzis, como foi esse ano, e tem 5 mil fuzis para você aprender, alguém está ganhando dinheiro. Né? Tem que aprender para vender, né? Alguém está ganhando. Porque isso tinha que ter solução. A solução não vem porque é o que acontece aqui, né? Na nossa sociedade aí que o capitalismo também vem pelos grandes empresários de arma, de droga. Aqui é peça de reposição. Você mata 10, tem 10 na fila, cada vez com menos idade, que tem menos oportunidade, tem menos chance, e você não vai acabar porque não há interesse. Não há interesse, não é da gente, não. Não há interesse de alguém maior. Porque quanto mais você aprende, você no dia seguinte está tudo no mesmo lugar, então você tem que aprender, tem que matar para repor. Entendeu? Então eu acho que essas soluções simplistas não adianta nada. Então aumenta a pena para o feminicídio de 50 anos. Eu nunca vi, eu comecei a prestar atenção todos os dias na televisão, tantos casos de morte de mulheres, de morte de atentados, e a coisa não tem lógica. Parece que o aumento de pena incentivou. O cara, em vez de se suicidar, ele falou assim: vou me enterrar. Entendeu? Então aqui a solução, a discussão de segurança pública aqui é muito mais profunda e não interessa tocar nos pontos-chave. Tem muita gente grande que está ganhando. E quem perde é sempre a população, é sempre o inocente. E eu sempre participei dos movimentos aqui, no complexo dos ativistas, todos ali. Sempre estive junto, que quando tinha crianças envolvidas, eu ia, participava das manifestações, audiência pública, ou com o Raul Santiago, não vou citar nomes que eu vou deixar a gente de fora, todos os meus amigos. Então, não mudou nada e não vai mudar, porque há interesses maiores, interesses ocultos aí na segurança pública. Então vamos aumentar a pena, vamos fazer mais cadeia, vamos fazer... Não, a solução não é essa. A solução é combater com educação, com programas sociais, conscientização e parar com a hipocrisia. E combater as fronteiras, se eles quiserem, eles acabam com isso. Entendeu? Essa é a minha opinião. Eu não sou de vitimização para nada. Eu acho que a gente tem que viver a realidade e falar a verdade. Aqui não se pode falar, muita gente não pode falar, mas eu acho que tem solução, e a solução vem pela estrutura, pela base. Perfeito. Durante a fala do Dr. Luiz Fernando, Vossa Senhoria começou também a praticar atos físicos com relação a feminicídio. Qual é o teu parecer disso? Não, antes disso eu já estava tensa com o que ele falou do Vini Júnior, que aí foi o meu primeiro ouso a discordar.
É isso, doutor? É. Então, ele falou da questão do Vini Júnior colocando como vitimismo, né? E trazendo à tona a questão do poder econômico, né? Nesse caso, tendo como parâmetro a coletividade, o que acontece com o Vini Júnior, que ele traz à tona o debate, eu entendo que é muito importante, né? Para dar visibilidade para a causa, né? De uma forma que beneficia o coletivo. E todas as vezes que acontece alguma coisa com ele, realmente tem repercussão maior, né? Uma repercussão maior. Então, eu entendo que nesse caso é positivo para a causa, né? Visando o bem comum daquele grupo específico. Tá? Agora eu ouso discordar dois. Eu que é o fazer do uma feminicídio. parte, não sou contra o Vinícius Júnior se manifestar. Olha, tréplica. eu sou a favor que ele se manifeste. Eu acho que tem que ser de uma maneira mais altiva. Como aí já falei, o Malcolm X, o Martin, os movimentos mais altiva, a não? ocorrência e trabalham em cima. Só isso. De repente é porque ele não tem a especialização na causa, né? Ele só grita ali pedindo ajuda. E chora. Entendeu? Seu uso 2, qual que você... Meu uso 2 é parcial, né? É porque a gente tem que fechar o cerco. Então, aumenta-se a pena. No caso da mulher, aumenta-se a pena sim. Tem uma especificidade muito grande a questão do gênero, né? Tanto que tem resoluções para decisões nas causas dentro do tribunal, né? Que tem que ser levado em consideração, porque é uma aplicação diferenciada do direito. Então, precisa do aumento de pena nesse caso em relação ao feminicídio, sim. Só que, aí nesse ponto eu vou concordar contigo, não é a única solução. A gente até conversou aqui antes. Precisa trabalhar a causa, a origem, o patriarcado, aquela situação arraigada, educação, conscientização, responsabilização do agressor, ele se sentir responsável dentro do contexto de solução. Isso também é necessário. Nesse ponto, evolui bastante. Eu concordo com o colega parcialmente. Evolui bastante. Eu sou do tempo da ressalvas. Legítima defesa da honra, que o homem não era preso, porque a mulher traía e ele podia matar, e o corpo de jurado absolvia a legítima defesa da honra. Era uma carta branca para matar. Na época, até no meu estágio, eu conheci o Doc Street. Inclusive, ele estava lá no presídio fazendo, era celebridade, todo mundo correu para vê-lo. Aí ele saiu e ele tinha sido absolvido para a legítima defesa da honra. Teve vários, o Leopoldo Heitor, uma porção, era comum. Então, o cara tinha o direito de matar a esposa, ou não tinha o direito, mas ele, perante a sociedade, ele era absolvido. Então a evolução foi imensa. O que eu quis dizer, a pena tem que agravar. O que eu estou dizendo é que não está solucionando o problema. Pelo contrário, houve um aumento. Como você citou esse caso aí, 8 mulheres defenderam uma mulher que acabou sendo presa porque ela ousou se defender para se manter viva e acabou matando o agressor. Foi presa. 8 mulheres no júri defendendo essa mulher. Não, ela foi presa, mas foi solta, né? Ser preso tem que cumprir a lei. Não, mas mesmo assim, uma situação dessa. Aqui tinha o advogado do diabo, né? Dana de Tefé, que sumiu. Aqui era comum esses casos eram casos famosos, viraram livro. Foi solta quase 2 anos depois, doutor. Porque ousou se defender para se manter vivo. Agora eu vou piorar a discussão. Maldade é maldade. Hoje não é dia de maldade. O Estado ele combate o feminicídio aumentando a repressão e reprimindo, mas não está fazendo o que a doutora falou aqui no início do podcast. Não está trabalhando com a prevenção do crime para evitar que ele aconteça. Até trabalha, mas eu vejo bastante como ineficiente. Perfeito. Só que tem mais uma situação que agrava o capitalismo. Por quê? Na sociedade consumista, o homem ele tem que prover tudo e a mulher tem que gastar tudo. Não estou falando que isso é certo nem errado. Isso é uma robotização do sistema na cabeça de todo mundo.
E aí o que a mulherada ela é inclinada a atacar? No homem provedor. Hoje em dia, quem é o homem provedor? Como a economia está péssima, não tem mais classe média, está todo mundo empobrecendo, só tem o muito rico e o muito pobre, elas acabam direcionando a sua libido dos relacionamentos para o muito rico. E qual é a leitura desse homem que tem poder econômico? Ele não a trata essa mulher como mulher, ele a trata como um produto dele, porque ele comprou. E aí ele tira o caráter ser humano da mulher e vê ela como um produto que ele pode usar e abusar como ele quer. Como é que se combate isso? Olha só, eu ouso discordar veementemente dessa sua colocação. Sim. Tá? Isso aí, para mim, foi uma colocação machista. Não vejo dessa forma. Tem estatísticas sobre isso? Porque Não, a mulher... mas mais ou menos. Porque se você for ver os índices de feminicídio, a mulher apanha do cara calado, não separa porque ele paga as contas, porque Não. ele bota comida na mesa. Veja bem, aí há uma grande diferença de dependência, porque não é só a dependência econômica, não. Às vezes a mulher tem condições de se manter, mas ela está ali dependente emocional. Então são duas dependências. São duas dependências, dependência econômica e dependência emocional. A mulher hoje em dia é muito mais provedora do que o homem. Sim. Tanto que os desgastes são bem maiores para a mulher. A taxação em cima dos produtos femininos, que é a taxa rosa, a mulher paga muito mais caro. Então, assim, a mulher, com esse empoderamento que eu até vejo que foi excessivo, tá excessivo, como se tivesse perdido o rumo, tá? E aí eu posso até abrir um parênteses para explicar o porquê de eu estar falando isso, porque senão é capaz de eu ser criticada, né? Uma feminista está reproduzindo fala machista. Eu posso explicar depois, né? Abrindo um parênteses. Mas esse empoderamento, que aí eu vejo que perderam o rumo do objetivo realmente do empoderamento, está sobrecarregando muito a mulher. A mulher ela está muito sobrecarregada. E isso realmente impacta nas relações, nas bases familiares, e eu vejo já como um ponto negativo, tá? Mas essa questão de que a mulher procura o homem para subsistência, ou, não, eu vou ficar com aquele rico, não tem cabimento essa tua colocação, não. As mulheres, pelo contrário, hoje em dia elas estão tão empoderadas, que mesmo até forçam para se manter na não dependência. Sim, mas quando se vê os feminicídios, aí vai estudar a causa da raiz, a raiz do problema, na grande maioria não separava do cara, mesmo engolindo lesões corporais, agressões físicas, agressões psicológicas, ou ele é provedor. Porque também, que depende ali economicamente, porque tem filhos que depende, é toda uma estrutura, tem o ciclo da violência. Esse ciclo, a última fase dele é uma fase de lua de mel, aonde o homem faz o quê? Ele promete, ele jura que nunca mais vai fazer aquilo. E aí vem cheio de amor, e a mulher, infelizmente, que não tem aquela consciência para o ciclo de violência que ela está inserida, ela não tem consciência que ela está sofrendo violência. Ela acaba cedendo, ela acaba perdoando. Só que esse ciclo, ele vai aumentando, ele vai crescendo de uma forma espiral. Ele vai aumentando. Ele vai aumentando. O que é isso? A partir do momento que ele completa aquele ciclo, aquela violência é aumentada. A proporção dela é maior. E aí, a primeira violência é: não, com essa roupa você não vai. Essa roupa tá feia. Tira, melhor. Até o tapa, até o empurrão, até o soco, até a vida. Ela não consegue sair do ciclo, ela não tomou consciência, ela está paralisada. Tem até um problema psicológico que ocorre, eu não me recordo o nome, onde ela simplesmente paralisa e fica Deus dará. Deixa a vida me levar, deixa como está, vamos ver no que vai dar. Então, a gente tem que ter muita sensibilidade, né, em um atendimento bem humanizado para entender o porquê dessa mulher estar inserida no ciclo.
Agora eu vou piorar mais ainda. Olha só, eu não vou citar nomes, é claro, mas eu viajo para algumas regiões aí do país, e tem algumas regiões que o mesmo problema do pobre é o mesmo do rico. Isso. O que eu percebi, né, nas elites, tá? O cara bate, o cara trai muito, ela sabe que é traída, ela entuba tudo, e os filhos ainda são sócios do pai, ficam do lado do pai. Se a mãe for devolver a traição na mesma moeda, os filhos vão para cima da mãe. Sim. Só o pai pode trair, tá? Na famílias ricas. E ela não divorcia do cara por nada, ela prefere tomar muito remédio tarja preta, ir para psiquiatra, psicólogo, mas não divorcia do cara. Como é que o Estado pode entrar nisso para evitar futuro feminicídio nesse caso que eu dei? Até teve um meme sobre essa situação, até se reportando às famílias de direita, né? Nada contra a direita, nada contra a esquerda. Olha, essa situação, não só em família rica, mas em família pobre também, a mulher está apaixonada. Como é que você vai conscientizar essa mulher? É difícil, muito difícil. Mas o Estado vai esperar o cara matar ela? Não, veja bem, a gente faz o trabalho de conscientização, a gente tenta chegar ali naquela situação, naquela mulher, mas infelizmente a gente precisa que essa mulher peça ajuda. Como é que a gente vai intervir? Como é que a gente vai... A gente pode trabalhar em cima de estatísticas. E aí, as estatísticas do local, a gente pega, faz um evento ali no local, mas dentro da casa, se a mulher não pedir ajuda, por isso é que muitas campanhas, e toda vez que a gente vai falar sobre a violência contra a mulher, a gente sempre alerta e chama a atenção para quê? Para que a mulher peça ajuda, para que a mulher grite, para que a mulher peça socorro. Tanto que tem vários símbolos, né, de ajuda, sinal. Né, o X vermelho na mão, justamente para quê? Para que essa mulher possa ter condições de pedir ajuda. Só que tem todo um contexto, dependência emocional, dependência econômica, paralisação, essa mulher está paralisada, né? Pavor, pânico. Então, assim, a gente não sabe quem está próximo dessa mulher, porque o agressor, o machista, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele isola essa mulher da vida social. Ele isola ela das amigas, dos parentes, de todo mundo. A primeira coisa que ele faz. Ele só tem ela para ele. Então, são sinais que a mulher tem que perceber para poder... É o que eu falo, a gente não está aqui para poder desfazer casamentos, né? Mas ela precisa se enxergar dentro do ciclo de violência. Ela precisa pedir ajuda. Ela precisa startar isso. Senão não tem como ajudar. Perfeito. Vai ajudar depois só utilizando como estatística. Infelizmente. Perfeito. Estamos caminhando para o final. Agora, deixa eu só complementar. Sim, complemente. Você falou aí dos filhos. Isso. Então, se tivesse um trabalho dentro das escolas de conscientização, esses filhos, de repente, poderiam ser um meio de ajuda para essa mãe. Eu ministro palestras em escolas e do servente, professor ao aluno, todo mundo se identifica com algum momento de ciclo de violência. E aí vê que está dentro do ciclo, ou vê que já passou por um momento de violência. Então, é muito importante a gente sempre estar falando sobre essas questões, principalmente dentro das escolas. Sim. O que me assusta é que os filhos vê o pai traindo e acha legal, acha engraçado, mas quando a mãe quer ter um namorado na rua, eles vão em cima da mãe, primeiro até que o pai. E muitos até fingiam a mãe na rua para passar a notícia para o pai, o que é mais assustador ainda. Eu tomei conhecimento de um caso hoje, né, que eu estou para defender, aonde ela acabou cedendo para o pai vir tão somente morar no imóvel para ficar
próximo dos filhos, com essa desculpa, né? Inclusive os filhos pedindo isso. E na realidade ele queria era mexer, ter acesso à intimidade dela e conseguiu ter acesso. E se aproveitou disso para divulgar a particularidade dela, do filho, para ex-sogra, não existe ex-sogra, uma vez sogra, sempre sogra. Para a sogra, para o sogro, expondo a intimidade dela. E o filho simplesmente foi morar com o pai saiu de casa, óbvio, né? Depois dessa, está morando com a mãe e o filho foi junto e bloqueou a minha cliente. Bloqueou a minha cliente com aquela visão, né? Como se ela fosse totalmente errada e ela não tem nada com ele. Ela só continua casada, casada, né? Isso no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, na Barra. Assustador. Então, só para a gente ter uma noção. Sim. Mas que o povo está muito mercantilista, isso é uma realidade. Hoje o dinheiro é tudo. Sim, principalmente em relação aos jovens, em relação às... São mais que os velhos. As publicidades, né? Toda uma publicidade, uma divulgação, onde o jovem acaba se colocando dependente, né? Para ele ser validado, ele precisa daquilo, ele precisa dançar daquilo. Hoje em dia, dancinha Sim. também, ele precisa dançar aquilo. Tem que ter a moto tal, tem que ter o carro tal. Isso. Teoria da involução compensatória. Perfeito. Vai virar jurisprudência daqui a pouco. Não, mas a gente tem essa questão dos ciclos, né? E aí eu tenho certeza absoluta que a gente vai acabar entrando nessa questão da evolução dentro do ciclo da vida, né? Salvar valores. Eu acredito que a gente eu acho que tem que ter. Que vai Sim. chegar. Na hora chegamos no ápice, agora tem que começar vai ser necessário um retrocesso. A evoluir. Sim. Estamos caminhando para o final, infelizmente, e eu vou fazer a mesma pergunta para os dois. Tá? Ontem, dia 25 de novembro de 2024, vocês sabem, foi a eleição na OAB em todo o estado do Rio, na seccional e nas subseções. E pela primeira vez em 94 anos de OAB, nós tivemos aqui no estado do Rio 2 fatos marcantes. Primeiro, uma mulher presidente da OAB com uma outra mulher vice. A pergunta que eu faço é a mesma para os dois, começando com a doutora Bárbara. O que resultou nisso foi o trabalho brilhante feito pela doutora Ana Basílio na gestão do doutor Luciano Bandeira, que resultou nessa vitória, ou foi uma evolução histórica entre os advogados para resultar nessa vitória? Olha, eu acredito que as duas coisas, tá? Mas a doutora Ana é uma competência em pessoa, né? Eu não estou aqui para desqualificar a competência dela, igualando, né, o peso aí das duas situações que você suscitou. A doutora Ana tem uma gestão de excelência no escritório dela, né? Muito organizada, muito proativa, muito inteligente. Então, isso contribuiu muito para que ela conseguisse trazê-la mesmo como exemplo, tipo assim, não, eu estou provando que eu sou mulher e tenho competência para assumir essa gestão, né? E aí, somado com essa união, né, da oposição, que, claro, não foi a Silvia Drummond tão somente porque a Silvia Drummond é mulher, né? Ela também mostrou a competência dela e a força política dela, que também tem que ser levada em consideração. E até queria fazer um adendo do que você colocou, nós temos 2 mulheres à frente da CAARJ também, né? Então, que é a Mônica Alexandre, uma mulher preta, e a outra, esqueci o nome dela, que era diretora de eventos. Eu sei quem é, mas eu também não estou lembrando. A Mônica está como vice e essa a Marisa Galdo saiu. Isso, e entrou outra mulher. Esqueci o nome dela agora. Então,
foi as duas coisas, e a Ana brilhantemente, né, mostrou a competência. A gente tem que ter estômago também, né, porque a gente que trabalha lá, a gente vê as sutilezas, né, as violências sutis, e a Ana foi vítima também, né, e ela soube com maestria conduzir, né, que a gente tem, às vezes tem que saber conduzir politicamente, né, e ela soube conduzir isso perfeitamente. E eu estou extremamente orgulhosa, né, primeira mulher no Rio de Janeiro. Isso aí é um marco, né, para todas nós mulheres advogadas e mulheres da sociedade também, né, porque aí reverbera no Rio de Janeiro inteiro. E aí eu quero aproveitar para parabenizar de novo a doutora Ana Tereza Basile e sua diretoria. Perfeito. Doutor Luiz Fernando, o fato histórico que aconteceu ontem, uma mulher, primeira vez presidente da OAB Rio, com uma outra vice-mulher, foi uma evolução histórica ou é resultado do trabalho da doutora Ana na gestão do doutor Luciano Bandeira? Eu vou, como a doutora Bárbara falou, eu acho que são as duas coisas. A doutora Ana, eu acho ela altamente qualificada, competente, a pessoa dedicada, a pessoa ideal para dirigir a OAB. É uma pessoa acessível e sensível às causas dos advogados. Inclusive os advogados criminalistas, tive a honra de recebê-la lá em casa, deu uma palestra lá, uma explicação, e ela é uma pessoa que eu admiro pela disposição dela de ouvir, de atender, de querer melhorar. Eu acho que ela é altamente competente, qualificada para exercer esse cargo, e ser mulher foi um plus, foi uma quebra de um paradigma, né? E que é orgulho para a gente. Aqui já tivemos presidenta mulher, a presidenta do Palmeiras está fazendo o maior sucesso, né? É a OAB que sempre foi progressista, pelo menos era, né? E agora tem uma mulher presidindo. E eu acho muito gratificante tê-la como presidente, até porque eu vejo a dedicação que ela tem com a classe dos advogados. Então, eu acho que ela está ali por competência, pelo trabalho prestado e com esse plus de ser uma mulher para quebrar um paradigma. Eu até queria também fazer Quero parabenizar a doutora Ana e também o doutor Alexandre Aguilar, que é o presidente lá da Leopoldina, e da qual faço parte, que pela vitória dos dois e pelo processo democrático que foi a eleição, parabenizar a eleição da OAB. Maravilha. Quer fazer um adendo? Quero sim, que eu me lembrei, eu vi na postagem da OAB sobre as eleições, né, sobre a vitória da Ana, uma colega fazendo uma colocação a respeito arguindo a questão do racismo estrutural, né, inversamente. Ela criticou, né, o fato de ser uma mulher branca, de grande escritório. Então, assim, eu vejo neste momento desnecessário a gente trabalhar o recorte racial, tá? Porque isso desagrega. A gente tem que focar, sim, no recorte de gênero. Com 94 anos é a primeira vez que nós temos uma mulher. Então, quase bate 100. Isso aí. E aí agora, porque uma mulher entrou, porque ela é branca, e aí eu vou arguir o recorte racial para criticar a conquista dessa mulher que está representando todas as mulheres, eu acho isso um pouco contraditório. Não tem como a gente aplicar o recorte racial nesse caso. Então, somente a gente levar a questão do gênero. Também, que para quem não sabe... Foi uma conquista grande, muito grande. Sim, e para quem não sabe, a doutora Ana Tereza Basile não nasceu em berço de ouro. Exatamente. Ela veio da pobreza. Exatamente. Superou várias doenças quando era criança, que quase ceifaram a vida dela. Então, a mulher é uma vencedora. Superou um câncer. Exatamente. Ela não é qualquer pessoa, ela é uma vencedora, né? Com certeza. Bom, chegamos no final do podcast. Eu vou dar 1 minuto para cada um fazer suas considerações finais, começando com a doutora Bárbara. Eu quero agradecer a oportunidade, amei a participação, me coloco à disposição para retornar. Vai vir sempre agora. Falar aí de outros assuntos. Eu acabei não explicando, né, o entre parênteses, mas na próxima é bom que fique assunto para a próxima, sim, né? Agradecer aqui meu amigo, meu querido
Dr. Luiz Fernando, Obrigado. que eu tenho um carinho muito grande. E eu te adoro, não parece não, eu brigo muito com você, mas eu te adoro. E a participação foi 1000, adorei e volto sempre. Show. Doutor Luiz Fernando, suas considerações finais. Primeiro eu quero agradecer aqui o convite, eu me sinto muito honrado de estar aqui. Sabe que eu não tenho a mesma eloquência que a doutora Bárbara, com quem eu aprendo muito, que eu admiro bastante. Você também, que é acima da média, né? Ele é. Obrigado. E eu fico muito feliz de ter participado, fico honrado pelo convite e espero ter ficado à altura, pelo menos, do evento de hoje aí, tá? Muito obrigado ao amigo François, obrigado a Bárbara, tá sempre ao lado aqui das causas que a gente defende. Com certeza. E eu estou sempre, como diz eu, ajudando no que posso, né? Não, vamos soltar uma prévia, Tem novidade aí, pro ano que vem, né? Tem novidade aí. A mulher que gosta de falar diz que eu sou... Dupla dinâmica. Aí diz que é machismo, mas a mulher que tem a língua solta pode falar a novidade. Tá bom? Olha só, não é isso. Nós temos esse dom da fala, eu até estou reproduzindo aqui uma fala da deputada... Eu estou Esqueci o nome brincando, dela, mas estou reproduzindo a fala dela. Nós falamos mais porque Deus nos incumbiu de estar à frente à educação da família, dos filhos, entendeu? Por isso que a gente fala mais. Verdade. Tá? Deus é sábio. Bom, obrigado aos dois pela participação. Podem ficar tranquilos que eu faço questão que os dois retornem aqui. E vou até fazer armadilhas com os dois, que eu sempre vou trazer alguém da OAB para bater boca com a doutora Bárbara, bater boca com o doutor, porque a massa do bolo só cresce com o choque. A evolução só vem com os diferentes, nunca com os iguais, não é isso? Obrigado a todos que assistiram esse aqui nosso podcast. Não esqueçam de compartilhar, comentar, deixe seu like. Um forte abraço.